Meus irmãos, a paz do Senhor, queria dividir uma mensagem com vocês. Queria falar de duas classes de pessoas. Eu queria te dizer que Deus ele não escolhe ninguém sem propósito. Deus não levanta ninguém a fazer e a executar uma obra sem que Ele tenha preparado essa pessoa a estar na frente dessa obra e desse propósito escolhido por Ele. Só que o grande problema é que a gente quer ficar a vida toda, passa ano, sai ano, passa meses e meses, e a gente quer continuar ainda agindo como se tivesse chegado agora, como se fosse um nenenzinho, um menininho, uma criancinha, sem capacidade, sem potencial, sem estrutura para estar à frente e assumir aquilo que Deus quer na nossa vida. Eu queria falar de duas classes de pessoas: multidão e discípulo. Eu queria quebrar um protocolo porque as pessoas elas têm o costume de falar que entra no barco, Jesus está te chamando para o barco, entra no barco, Jesus te escolheu, Jesus está te chamando para o barco. Eu queria dizer para você o seguinte: Deus não põe ninguém incapacitado dentro do barco. Primeira coisa que eu entendo dentro da palavra de Deus, que para eu ser colocado dentro do barco por Deus, eu preciso estar preparado, eu preciso primeiramente ter sido ensinado e ter capacidade para entrar dentro do barco. Eu quero quebrar esse protocolo que as pessoas falam assim: Jesus está te chamando para o barco, entra no barco, está na hora de você entrar no barco. Você sabe por que as pessoas quebram a cara? Sabe por que tem muita gente abandonando e desistindo do Senhor? Sabe por que tem muita gente com a vida completamente bagunçada e desestruturada? Porque alguém falou para ele: entra no barco. Só que essa pessoa não se preparou. Essa pessoa está completamente despreparada para assumir aquilo que ela está querendo pegar antes do tempo. A pessoa ainda está crua, a pessoa ainda não foi ensinada e está querendo se meter em problemas que não tem que se meter, assumir responsabilidades que não tem que assumir, tomar frente do que não tem que tomar frente. Aí alguém vira e fala: entra no barco. Para! Deus não põe nenhum despreparado dentro do barco. Eu quero quebrar esse protocolo aqui. Uma coisa é a multidão, outra coisa é discípulo. Há duas classes de pessoas: multidão e discípulo. Multidão é multidão, discípulo é discípulo. Entenda bem, Jesus escolheu a dedo os discípulos. Jesus escolheu a dedo cada um. Ele fez andar com ele ensinou, ele discipulou em uma coisa: discípulo gera discípulo, discípulo faz discípulos. Então vamos parar com esse negócio aí, entra no barco não. Se prepara para entrar no barco. Não entra no barco despreparado não, porque se você entrar no barco despreparado, tu vai quebrar a cara. Se prepara, primeiro busca o Senhor, primeiro pega o preparo que Deus quer para a tua vida, para depois você se meter em problemas que Deus não mandou você entrar. Depois não adianta culpar Deus, culpar a tua liderança, culpar os teus irmãos em Cristo, a culpa vai ser tua. Multidão é multidão, discípulo é discípulo. Jesus estava ensinando a multidão e ele ensinava eles por parábola. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus o que ele estava falando. Sabe o que o Senhor falou para eles? Bom, peraí. Com eles eu falo por parábolas, com vocês já foi revelado o conhecimento dos meus mistérios. Eu já dei a vocês o conhecimento dos meus mistérios, mas eles não, eles são multidão. Eles estão crus ainda, eles chegaram agora, eles não sabem ainda, então eu não posso dar um alimento forte, porque se der um alimento forte, primeira coisa que eles vão correr, estão despreparados, mas vocês não, vocês já eram para estar dando aula. Aí eu falo: como é que pode isso? Está anos dentro da igreja e está cheio de dodói.
tudo dói, tudo fere, tudo machuca, tudo sangra, tudo diz, ai, eu não vou mais, ai, eu quero desistir. Para com isso. Tu é multidão ou tu é discípulo? Tu foi escolhido a dedo por Deus ou não? Vai ficar até quando tomando a comidinha na mamadeirinha? Vai ficar até quando pegando alimento e amassando ou batendo no liquidificador porque não consegue comer? Porque agarra na gargantinha, porque tudo machuca, porque tudo fere. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar. Anos e anos já era para tu estar dando aula. Anos e anos você dentro da igreja. Anos e anos já era para tu estar dando aula. Já era para tu estar fazendo discípulo. Já era para tu estar testemunhando. Já era para tu estar encaminhando vidas. Anos e anos olhando a banda passar. Tu é multidão ou tu é discípulo? Há uma diferença muito grande. Com a multidão ele falava por parábola. Aos discípulos, quando foram perguntar o que era, ele falou, não, a vocês foi dado conhecimento dos meus mistérios. Eles eu falo assim, com vocês não. Sabe o que Deus está falando nessa tarde para mim e para você? Está na hora de assumir a identidade, o caráter e entrar na posição que Deus quer. Vamos parar de meninice. Vamos parar de brincadeira. Anos e anos e anos, está aprendendo o quê? Não está aprendendo nada. Não está aprendendo nada e depois ainda tem a capacidade de se levantar contra quem chegou e quem já está lá na frente. Sabe por quê? Porque esse alguém que está lá na frente tem aceitado o tratamento e ensinamento. Só que tem muita gente que não quer ser ensinada. Tem muita gente que não quer aprender. A liderança ensina, a igreja ensina, mas a pessoa não quer aprender. E depois tem a capacidade de sair da igreja, de fazer vergonha para a palavra, para o evangelho de Deus. E ainda culpa o outro. Peraí. Jesus não coloca ninguém dentro do barco despreparado. Eu quero quebrar esse protocolo. Porque às vezes alguém diz, Jesus está te chamando a entrar no barco, não. Se tu não foi preparado, se você ainda não tem a certeza daquilo que Ele te chamou, não entra no barco. Não entre em problemas. Porque até os discípulos que estavam preparados, quando a tempestade veio, Jesus dormir, eles se assustaram com a tempestade. Mas só que eles já tinham sido ensinados. Eles estavam aprendendo com o Senhor. Cuidado. Entre em problema que Ele te mandar entrar. Meta a mão para resolver problemas que Ele te autorizar a resolver. Não meta a mão em problema de ninguém. Não entre em problema de ninguém sem que você tenha a certeza que quem mandou você ir foi Ele e que Ele te preparou para ir. Multidão é multidão, discípulo é discípulo. Então eu, se fosse você, começava a tomar posse do que é teu, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele foi lá, Ele te pegou. Você não queria nada com Ele, você estava vivendo a tua vida, mas Ele olhou para você, Ele apostou em você e Ele tem falado para você nessa tarde. Está na hora de começar a comer o alimento forte, porque nós vamos precisar passar para outra margem, porque tem endemoniado do outro lado, precisando ser liberto. E se tu ficar com essa palhaçada, de que tá dodóizinho, porque tá doendo, porque estão fazendo, a obra não vai ser concluída. E coisa gostosa é você respirar e saber que Deus fez de você instrumento para a vida de alguém. Mas você precisa tomar posse. Começa a tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a tomar posse. Quer entrar no barco? Se prepara. Se prepara. Olha tudo, observa tudo, aprende com o mestre. Já era para tu estar fazendo discípulo, mas está ainda com esse negócio anos e anos e anos. Meu Deus, eu fico abismada com isso. Eu fico abismado com a capacidade que as pessoas têm. Anos e anos dentro da igreja e não mudaram nada. Não aprenderam nada. Não sabem nada. Não que eu sei alguma coisa, porque eu também não sei. Eu estou aprendendo, mas o mínimo nós temos que saber. O mínimo do mínimo nós precisamos saber. Porque se tem obra para ser realizada através da nossa vida, pelo amor de Deus. Os discípulos falaram, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Jesus falou para ele, não, peraí, com eles eu estou falando por parábolas, mas a vocês foi dado o conhecimento dos meus mistérios. Peraí,
Jesus tem te dado conhecimento dos mistérios dele. O Senhor tem te revelado os mistérios dele. Deus tem te levado na profundidade com ele. Para com isso, se levanta. Para com isso, está na hora de você tomar posse do que é teu. Eles precisavam atravessar a margem. Precisavam passar para outra margem. A tempestade veio. Os discípulos se desesperaram. Mas Jesus estava dentro do barco. E sabe por que aquela situação foi resolvida? Porque ele sabe quem coloca dentro do barco. Ele não aposta em pessoas erradas. Os teus amigos te colocam em furada. Os teus amigos te colocam em furada. Os teus amigos te envolvem em situações que quando você vai ver, teu nome está em fofoca, teu nome está em confusão. Sabe por quê? Porque já era para tu estar maduro há muito tempo. Já era para tu estar aprendendo a sair fora de problema. Já era para você enxergar lá embaixo quando vem problema. Mas não, tu tá ainda de meninice. De meninice, de criancice. Era para tu estar lá em cima. Anos têm se passado. E tu ainda tá, não sei. Aí eu não sei. Aí eu tenho isso. Aí eu tenho aquilo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ou tu bota a tua cara a tapa. Tu assume a identidade de Cristo. Tu vai fazer a obra porque tem gente morrendo, padecendo. Tem gente precisando ouvir a palavra. Aí sabe o que acontece? Aí os discípulos temem. Aí os discípulos queriam alimentos mastigadinhos. Os discípulos queriam que Jesus explicasse a eles também por parábola. Jesus deu uma bufeta neles e falou para eles, no bom sentido, falou para eles que eles já estavam acima. Jesus quis dizer para eles assim, vocês já estão num nível mais elevado. O alimento para vocês pode ser diferente, porque vocês já estão num nível mais elevado. Aí entenda bem, aí aquele que já está um tempão, inserido, quer comer mastigadinho ainda. Quer bater no liquidificador porque não come comidinha forte, porque engasga o neném. Porque se alguém olhar de cara feia, machuca. Porque se alguém não der a parte, o Senhor fere. Porque se alguém não falar comigo, me machuca. Aí isso que aconteceu, eles precisavam atravessar, passar para outra margem. Lá do outro lado, tinha um endemoniado de Gadara, o gadareno, que tinha uma legião, um homem possesso de demônios, estava acorrentado, estava algemado, e ainda assim, a palavra do Senhor diz que ele conseguia quebrar as algemas, um homem que era um terror, todos temiam a ele, porque ele era um endemoniado, tinha legião, possesso de demônios, mas Jesus chegou, e aonde Jesus chega, Jesus traz libertação. Aonde Jesus chega tem libertação. Aonde Jesus chega tem salvação. Aonde Jesus chega tem mudança de vida. Aí Jesus libertou. Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus colocou vestes naquele homem porque ele estava nu. Jesus cobriu aquele homem porque chega de vergonha. Chega de vergonha. Outrora tu era um endemoniado. Outrora as pessoas olharam, não deram nada por você. Outrora tu era misericórdia, tu era treva. Mas ele chegou, ele passou para a banda da outra margem para libertar aquele homem possesso de demônios. Jesus foi lá do outro lado. Jesus curou aquele homem. Jesus colocou roupa naquele homem e fez a obra na vida do demoniado de Gadara. Jesus expulsou, fez com que aquela legião de demônios entrasse na manada dos porcos, que se lançaram no precipício. Amém. Tudo aí nossas histórias nós sabemos. Aí o que acontece? Só que o povo da cidade não quis Jesus ali. Eles mandaram o Senhor embora porque eles ficaram com medo do que aconteceu. Quando o homem que cuidava dos porcos contou a eles o que havia acontecido, eles temeram, mandaram Jesus embora. Aquele homem então que outrora era um endemoniado, aquele homem que outrora tinha legião de demônios no seu corpo, aquele homem que outrora era temido pelas pessoas porque ele era um terror, ele quis seguir Jesus. Ele quis entrar no barco para ir com o Senhor Jesus. O Senhor falou para ele, não, fica aqui. Fica aqui, você vai falar o que aconteceu na tua vida. Você vai mostrar a eles o que aconteceu na tua vida. Sabe o que eu entendo com isso? Tem lugares que o Senhor vai entrar simplesmente para libertar aqueles que ninguém dá nada. E aí talvez alguém olhe e diga, mas como é que pode? Sabe por quê? Porque o mistério era que aquele homem não precisou Jesus ficar lá naquele lugar. Porque aquele
aquele homem que outrora era endemoniado e agora foi liberto, Jesus deu o poder e a capacidade a ele de agora anunciar o evangelho. Aí sabe por quê? O Senhor vai lá, pega a prostituta, aí as pessoas dizem assim, a igreja do ex-ladrão, ex-prostituta, ex-viciado, e glória a Deus. Eu acho fascinante a palavra do Senhor. Deus pegar alguém que outrora era um viciado, alguém desprezado, um matador, um bandido, um ex-macumbeiro, um traficante, seja o que for. Deus pega essa pessoa, transforma essa pessoa, coloca roupa nessa pessoa, porque ele estava nu no tempo da vergonha, ele estava nu, endemoniado. Agora Jesus entrou, a primeira coisa que o Senhor faz é vestir ele. Chega, acabou a vergonha, e depois de tudo o Senhor fala, agora tu vai anunciar a eles o que eu fiz na tua vida, tu vai testemunhar com a tua própria vida. Só que engraçado, ele queria entrar dentro do barco, acabou de ser liberto, queria entrar dentro do barco, prontamente o Senhor manda ele anunciar. Mas sabe o que acontece? Tem gente que não faz e não quer deixar ninguém fazer, tem gente que não entra, tem gente que não assume o seu caráter e a sua identidade de Cristo, tem gente que não toma posse do seu chamado e quer impedir aquele que chegou agora. Foi liberto ontem, já está assim, já quer sentar na janela, deixa sentar na janela, deixa sentar na porta, deixa sentar onde quiser, porque esse foi verdadeiramente liberto. E você? E você que era para estar ensinando e está ainda comendo alimento mastigado? Então nessa tarde, a palavra para a minha vida e para você está na hora de tomar posição, de parar de meninice, de parar de brincar e assumir aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Pessoas precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Pessoas precisam ouvir testemunhos. Pessoas precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus pega do tráfico, que Jesus arranca da mão de Satanás, que Jesus tira da mão do inimigo, que o Senhor limpa, que o Senhor purifica, que o Senhor veste e que o Senhor capacita para levar a palavra e para fazer uma grande obra. Mas entenda bem, multidão é multidão, discípulo é discípulo. Se você entendeu no dia de hoje que Deus escolheu você e que não é mais tempo de você brincar, começa a tomar posse daquilo que é teu. Eu decreto hoje sobre a tua vida, eu decreto que aquilo que te prendia, aquilo que impedia você de assumir as responsabilidades que Deus tem colocado na tua vida, caiu por terra. Você vai começar a acreditar em você, você vai começar a tomar posse daquilo que é teu. Com a multidão ele falava por parábola, mas com você ele já revelou o conhecimento dos mistérios. Se prepara, porque você precisa passar para outra margem, porque lá do outro lado tem pessoas que precisam. Certamente a tempestade vai se levantar, mas o Senhor está no barco. Certamente situações vão se levantar para tentar tirar você do alvo do foco, para tentar te intimidar. Mas discípulo é discípulo. Ele te colocou dentro do barco e ele jamais vai te colocar em furada nenhuma. Sabe o que ele está falando? Eu estou te dando estrutura para suportar as adversidades que tem vindo sobre a tua vida. Deus hoje está falando para você, estou te dando estrutura para suportar as lutas, suportar as adversidades, suportar os ataques, suportar o que tem vindo sobre a tua vida, porque já te preparei, te coloquei dentro do barco, porque sei quem você é e sei que tu tem potencial. Mas não brinque, assuma o caráter, a identidade, a posição e o chamado que Deus quer da tua vida. E eu quebro hoje esse protocolo que as pessoas dizem que vem pro barco, Jesus te chama pro barco, e aí vai um monte de pessoa despreparada para dentro do barco, aonde Deus não botou. Pegam problemas para si que não tem capacidade de resolver, não resolvem nem os seus problemas dentro das suas casas, querem resolver o problema dos outros. Fica difícil. Pessoas que não conseguem nem se resolver com elas mesmas, querem resolver problemas dos outros.
e aí fica difícil. Precisa ter uma preparação. Qual é a preparação? É a palavra. Qual é a preparação? É a Bíblia. Qual é a preparação? É a palavra. É a palavra que nos prepara. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos alimenta e nos ensina. É a palavra que nos põe de pé. Aí tem pessoas que querem movimento, mas não querem perder, achando elas que estão perdendo tempo. Não. Sabe por que o povo erra? Por falta de conhecimento. Aí pessoas querem entrar em problemas que não foram. Ai, Deus me botou nesse barco, Deus não te colocou coisa nenhuma. Tu entrou no barco porque você quis. E é por isso que tu tem quebrado a cara. Então se prepara, porque Deus não coloca ninguém dentro do barco que não esteja preparado. A multidão, ele estava dentro do barco e ele ensinava a multidão na praia. E quando foi para passar para outra margem, não foi a multidão que entrou dentro do barco, foi os discípulos. Então fica com essa palavra nessa tarde. Que Deus venha nos alimentar e que nós venhamos entender que está na hora de tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que Deus nos chamou. Não é mais tempo de se machucar. Isso aí era quando você era novinho, tá? Dodóizinho foi quando você chegou. Machucadinho foi quando você acabou de chegar e que você ainda não entendia. Pelo amor de Deus, começa a comer um alimento forte. Começa a se alimentar do alimento potente. Lembra que Elias, quando fugiu, por medo de Jezabel, ele dormiu embaixo de um pé de zimbro. E o anjo do Senhor deu comida e bebida a Elias. E essa comida e essa bebida que deu, durou por 40 dias. E falou para ele comer e beber, porque a caminhada dele era longa. Tá entendendo? Tá entendendo que Deus quer te dar esse alimento? Deus quer te dar alimento forte, potente. Ainda que a gente sofre dor, porque às vezes Deus me dá uns alimentos que eu grito, porque Deus, a palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor nos confronta. Se não confrontar o meu erro, se não confrontar com que aquilo que eu tenho feito que não tem agradado o Senhor, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor é para confrontar a minha e a tua vida. Às vezes a gente toma cada lapada que não quer tomar. Às vezes a nossa cara vira para um lado que a gente quer porque quer fazer de um jeito. Deus vem e fala, não é desse jeito. Aí a gente quer desculpa e abre a palavra, Deus dá-lhe uma lapada na gente, porque Ele não nos chamou para alimentos líquido. Ele quer nos dar um alimento sólido, forte, mas precisamos nos levantar e entender, há um barco te esperando, há um barco te esperando, há uma margem para você atravessar, e lá do outro lado há vidas te esperando para você ser instrumento do Senhor, para que essas vidas venham ser instrumento para outras vidas. Aquele povo da cidade, as pessoas mandaram Jesus embora, porque temeram. Mas o gadareno já tinha sido liberto e preparado para ir testemunhar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Tem lugares que o Senhor vai entrar só para libertar alguém. E também eu finalizo dizendo que não julgue ninguém, não critique. Para de falar que a igreja é a igreja dos ex. Cuidado. Teu telhado não é de vidro? Cuidado. Cuidado, porque se você não gosta de crente, é problema teu. Se você não gosta de ouvir a palavra do Senhor, não entra no vídeo. Se entrar, clicar, assista. Come o que é para você comer. Se não for para você comer, nem clica no vídeo. Mas não julga. Cuidado. Cuidado. A igreja é a igreja dos ex, sim. Ex-traficante, ex-prostituta, ex-macumbeiro, ex-viciado, ex-tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe o que é isso? É sinal que o meu Deus ainda liberta, que o meu Deus ainda transforma. Então não julgue. Não julgue ninguém. Talvez alguém olhe para uma situação e diga, aquele está perdido. Perdido é você, que abre a boca para falar da vida dos outros. O barco vai chegar lá. Jesus vai atravessar outra margem, vai libertar aquele, e o nome dele vai ser glorificado. Que Deus te abençoe. Seja alimentado por essa palavra. O que for bom para você, você come. O que não for, tu sacode a poeira, bate o pé. O alimento é para quem quer comer. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz, Vanessa. Beijo, linda.